convidado, esse amigo, esse irmão, que eu tenho o maior respeito. Chega pra cá, o grande Ale Morelli, seja bem-vindo! Mais, ó! Bem-vindo, irmãozão, tá em casa, fica à vontade. Amém. Arrebenta! Boa tarde! Fala mais forte comigo, boa tarde! Fala assim, ó, o Senhor é bom. É isso aí, pode sentar. Cara, que massa poder estar aqui. Essa música sempre me arrepia. Esse microfone está chegando bem aí, o áudio tá bacana. É que eu não estou me ouvindo muito bem. Essa música sempre me dá um gás assim para ativar o leão que eu tenho dentro de mim. Eu sempre curti muito assistir as lutas do Anderson Silva. E eu via nele a representação de um verdadeiro leão, um samurai mesmo, que não arregava para nada nem para ninguém. E quando eu tive um encontro profundo com Jesus, que ele me pegou e me finalizou, me deu um direto, pegou e me deu um mata-leão, e falou assim, ó, você é meu filho, eu não abro mão, independente de tudo que você fez de cagada, eu não abro mão de você, só que você vai ter que agora ser obediente. E ele me deu essa pancada, e aí, lá em Balneário Camboriú, Mateus, no começo desse ano eu estava falando para a turma que anda comigo. Balneário Camboriú, eu fui lá em janeiro, e para quem entende um pouco, o Mateus é a maior referência que eu tenho de entendimento sobre a palavra, sobre o mundo espiritual e tal. Então eu falo isso, assim, eu sou um neném. São 3 anos que eu comecei a caminhar com o Senhor de verdade. Eu me batizei há 15, só que eu era um verdadeiro hipócrita, de ir para a igreja de domingo, dar aleluia, glória a Deus, e durante a semana eu estava nem aí para nada. Só que quando Jesus me deu esse sacode, eu falei, eu tenho que seguir aquele que me chamou. Ele me escolheu, de fato eu sou um escolhido. E eu queria que você falasse isso aí para você. Eu sou escolhido. Só que tem um negócio. Quem é escolhido vai precisar todos os dias se colocar na zona da pressão. É isso que você tem que entender. Se você quer crescer o tempo inteiro, em graça, em conhecimento, em sabedoria, você vai ter que entrar na zona da pressão e ninguém precisa te colocar. O escolhido, ele não espera ninguém falar, vai meu amigo. O escolhido já se coloca na zona da pressão, nos confrontos, nas adversidades, porque ele sabe que toda adversidade carrega consigo algo que vai fazer você avançar e crescer. E para mim, o ano de 2023 foi o melhor ano da minha vida, o ano número 50, eu tenho 50 anos de idade, e foi um ano onde eu acessei resultados extraordinários em todas as áreas. E eu me lembro que começou em Balneário Camboriú, Mateus, num lugar onde principados e potestades são muito fortes, de prostituição, de adultério, de uma série de coisas. Cidades do litoral carregam essa parada. Ou eu estou errado, Mateus? Porque vem muita gente de vários lugares, os caras tiram feras e tal, e quer tocar o terror nesses negócios. E aí eu cheguei lá, eu ia falar num evento, o pessoal me convidou para falar num evento, e eu ia falar junto com o Nézio e com o Tiago. Eu organizei, consegui levar os meninos junto comigo, e a gente foi para lá. Até então, eu era um cara que eu abria o evento dos meninos. Eu tinha 5, 10 minutos para falar, sempre que os meninos faziam os eventos deles. Não sei quem aqui não me conhece ou quem aqui me conhece. Eu acho que é menos pessoas que me conhecem, né? Ó, pouca gente me conhece. Então, eu sou Alexandre Morelli, sou casado com a minha rainha Leninha Morelli, juntos nós temos 5 filhos, e sou filho do Deus vivo. Atualmente, eu sou o CEO do grupo do Nézio e do Tiago Rocha, aqui no ecossistema, aqui na plataforma internacional. Tá? Bom, então, quando eu cheguei aqui em 2022,
eu fazia os eventos, coordenava tudo para o Nésio. O Nésio ainda não tinha a parceria dele com o Thiago Rocha. E aí eu fazia os eventos e tal, e o Nésio me dava ali 5, 10 minutos para subir, falar um pouquinho, apresentar ele e tal, criar essa atmosfera. Por que eu estou falando de Balneário Camboriú? Porque foi lá em Balneário Camboriú, naquele ambiente, que eu senti um ambiente muito pesado. Eu estava no hotel com a minha esposa, no dia de eu ir falar, e a gente lá no hotel, eu comecei a sentir uma presença muito forte do Espírito Santo falando comigo sobre a palavra de arrependimento, que eu deveria ir lá e falar sobre arrependimento naquele ambiente. Praticamente 90% das pessoas que estavam no evento não tinham uma consciência cristã, não tinham esse entendimento que todos vocês aqui têm. E aí, para mim, foi algo muito confrontador, porque eu falei, Senhor, mas como que ninguém me conhece, ninguém sabe de onde eu vim, como que vai ser isso, eu chegar e falar para o cara que tem que se arrepender, que tem que parar de trair a esposa, parar de ver pornografia e várias tantas coisas. E aí o Senhor falou, conta a sua história, porque eu passei por tudo isso. E aí eu tive que contar a minha história. Isso eu venho fazendo já tem 3 anos. Todo lugar que eu vou, não tem ninguém que me conhece depois dos 3 anos que não sabe que eu traí a minha esposa, que eu usei drogas, que eu toquei o terror nessas coisas tudo. Só que quando você tem um encontro genuíno com Jesus e o arrependimento verdadeiro vem junto com você, você tem um impacto tão profundo que não tem como mais você voltar a ser aquela pessoa que você era. E você se torna, você deixa de ser o mal acabado, cheio de treta, cheio de problema, para se tornar alguém que é transformado. E transformado em discípulo de Cristo. E hoje eu sou um cara que eu procuro todos os dias renovar minha mente, como diz lá em Romanos 12:2, experimentando coisas novas no Senhor. Eu estava conversando com um rapaz ali, agora no camarim ali, e ele me falou, cara, eu acho que eu cheguei num platô e tal, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, cara, primeiro, você é um filho de Deus. Você sabe quem você é, você sabe o seu propósito. E eu cheguei e falei, mano, eu não sinto que você está num platô. Porque não existe platô para quem é filho, porque o filho sempre vai buscar ter experiências novas com o Senhor. A coisa mais importante que eu tenho no meu coração todos os dias é o que o Senhor vai me dar de experiência nova. Porque toda experiência nova que eu tenho com o Senhor, ela aumenta a minha fé, aumenta o meu posicionamento de fé, e as ações que eu tomo todos os dias não são pautadas pelo alcance dos meus pés. Eu já não sou um cara mais que fico fazendo conta para tomar uma decisão de fazer uma viagem, de comprar alguma coisa. Eu não sou mais guiado por aquilo que eu posso tocar. E essa parada de você não ser guiado por aquilo que você pode tocar, agrada o coração do Senhor de uma forma que você não consegue nem imaginar o tanto que Ele vai te honrar quando você para de achar que você não pode dar os passos maior do que sua perna. Quantas pessoas já ouviram? Cuidado, não vai dar o passo maior do que sua perna. Eu já ouvi, quem mais? Mas eu sou filho. Então independe, não é a minha perna que vai alcançar aquilo que Deus preparou para mim. É Ele. E aí, o Senhor falou no meu coração, porque eu fiquei questionando isso. Muitas pessoas, quando eu saí do governo de Goiás, eu era o número 1 da educação profissional em Goiás, até eu ter um encontro com Jesus. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu saí, larguei tudo, fiquei 1 ano dentro de casa, orando, lendo a Bíblia e tal, tendo intimidade com o Senhor, e Ele começou a fundamentar um monte de coisa em mim. E uma das coisas que Ele fundamentou foi a ousadia. E Ele me explicou assim, falou assim, ó, filho, quem é filho, quem tem fé e execução, nunca é irresponsável. Não tem jeito de quem tem fé e execução ser irresponsável. Ele é ousado. E existe uma linha tênue entre irresponsabilidade e ousadia. Agora, qual é o seu posicionamento? Você tem fé, Alexandre? Eu falei, eu tenho. Você é um cara de execução? Sou. Então eu estou alinhado com a palavra, que a fé
Está lá na palavra. Sem ação é morta. Então eu preciso andar em fé e ter ações. Se eu tenho esses dois pilares, não tem como eu ser irresponsável. Eu posso falar para vocês, eu fui irresponsável em sair de Goiás. Eu tinha uma vida estável. Eu tinha um posicionamento profissional muito bom. Mas o que é isso diante daquilo que, quando você encontra com Jesus, e ele te fala, vai construir um legado falando de mim e aquilo que eu fiz em você e vou fazer através de você. O que é isso? O que é um posicionamento profissional perto da magnitude de você levar uma mensagem que vai transformar, libertar, curar e trazer consciência da paternidade de Deus sobre você? Eu sou filho, você é filha, você é filho. E entendendo isso, não tem nada que vai limitar o seu crescimento. Não existe nada que você não possa alcançar. E foi isso que ele falou no meu coração. E eu me movi por essa palavra nos últimos 3 anos. E aí, lá em 2021, janeiro de 2021, quando ele me deu essas palavras, em março eu falei, chega, vou sair do governo. Saí de tudo, fiquei dentro de casa, praticamente o ano todo, comecei a fazer eventos, comecei, eu não digo do zero, porque você não pode dispensar e nem desprezar toda a bagagem que você carrega, profissional, de relacionamentos e tal. Mas eu não me relacionei com mais ninguém que eu conhecia até janeiro de 2021. Todos os meus relacionamentos foram novos a partir dali. 100%. Não falei com mais ninguém, troquei meu número, abandonei toda a minha rede de network. E falei, para onde eu vou, é o Senhor que vai me levar. Sabe por quê? Porque aqueles que são escolhidos, eles sempre vão manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus não precisa ser dividida. Ou seja, eu não vou me apoiar em Pablo Marçal, em não sei quem, em Nésio, embora eu honre a vida deles e sou um cara que estou servindo eles o tempo inteiro. Mas eu me apoio naquele que me chamou, para que a glória dele seja manifesta através de mim. E por que eu estou falando isso? Porque Deus tem prazer nos seus filhos que estão determinados a serem irresponsáveis. Aquele que realmente está conectado na fonte e que não está confiando na bateria que ele carrega de relacionamento e intimidade. Eu não quero saber da bateria. O que é a minha bateria? É tudo que eu acho que eu dou conta com meus braços, com a minha força. E todas as vezes o Senhor tem me levado para essa experiência de falar, só foi porque fui eu. Porque Ele conhece o coração de cada filho. E o meu é o seguinte, Ele sempre vai me lembrar que é Ele. Eu fiz o Iron Man, eu sou o cara mais velho do ecossistema a completar o Iron Man. Só que isso já passou. E ele me mostrou que foi ele que me levou, porque eu caí de bicicleta, luxei minha mão, abri aqui, sangrei. A bike, o câmbio da bike ficou só com as marchas pesadas. Eu tive que pedalar 100 km com um braço só e pedalando ali, arrancando força não sei da onde. Aliás, eu sei. Por quê? Porque eu chorei 100 km pedindo força. E falando, eu não posso parar. Por quê? Por que eu não posso parar? Porque o Espírito de Deus é indesistível, Ele não vai deixar você no meio do caminho. Eu nunca vi Deus liberar uma palavra e essa palavra voltar atrás. Então Ele me disse, seja forte e corajoso. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andes. Então, eu confiei na palavra e falei, forte e corajoso eu dou conta. Agora, quem vai me levar nesse processo foi a coisa mais doida que eu vivi. Só que aí ele me trouxe a memória de todos os resultados que eu tive em 2023.
viajar 10 países, faturar não sei quanto no digital, e ter vários negócios, ser sócio dos meninos em um monte de coisa, e pá. E quando ele me derrubou, não foi ele que me derrubou, né? Eu estava num flow da bike, eu caí. Quando ele me levantou, ele me lembrou. Isso aqui é para você lembrar que sempre sou eu, nunca é você. Eu só estou disponível para experimentar aquilo que ele já fez. Eu só estou dando passos de ousadia para viver o que ele já preparou para mim. E independe do meu conhecimento técnico, de tudo que eu faço, eu fazendo ou não, ele vai entregar. A única coisa que eu preciso ser é obediente e andar na rota daquilo que ele me chamou. Eu falo assim, a galera sempre que vai me apresentar nos eventos, fala, pô, ele vai falar de gestão e tal. E aí eu entro nesse confronto comigo mesmo, de querer entregar algo de gestão. Só que a coisa mais importante que tem é você gerir a sua vida espiritual. Então, se tem uma gestão que eu quero fazer aqui hoje com vocês para de adiar o processo que Deus tem na sua vida. Para de ficar querendo caminhos racionais para experimentar aquilo que não é natural. Eu estava no meu evento semana passada aqui na plataforma e aí todos os caras do ecossistema foram falar nele. E eu me lembro no MEDDP 127, foi o MEDDP que eu fiz o primeiro, depois eu fiz todos até agora. Eu peguei o meu livro, lá em 2020, final de 2021, peguei meu livro e o Pablo falou, quem quer fazer uma pergunta? Aí, como sempre, todo mundo quer contar a história. E aí eu peguei meu livro, levantei meu livro e tal, e quis contar a história. Aí ele me cortou e tal, falou, não, vai na pergunta. Aí eu perguntei, você quer falar no meu evento lá em Goiânia? O Nésio está indo. Aí ele falou, cara, pode ficar em paz que o Nésio dá conta lá. Você já está levando o Nésio, você está levando o melhor que eu tenho. Aí beleza, eu sentei, né, falei, poxa, ele não vai, né, tal. Mas tudo é um processo. E aí sábado passado, a Jéssica, esposa do Nésio, palestrando no meu evento, Marcos Paulo falou no meu evento, Felipe Sintra, todo mundo. E aí eu sentei atrás do painel de LED do auditório 2 e o Senhor falou no meu coração, estão todos aí, né, Ale? Eu falei, sim, obrigado, pai, o Senhor é muito bom. E aí ele falou, pode ficar em paz que o Pablo vai vir falar no seu evento hoje. Aí eu falei, é impossível, ele está no rally, está bem longe daqui e o rally é o dia inteiro. Aí o Senhor falou, mas eu estou falando, ele vai vir. Eu falei, então traz ele lá. Foi uma conversa, como eu estou falando com vocês. Eu verbalizei e falei, traz ele lá. E aí o carro dele quebrou no rally e ele pegou o helicóptero, veio para a plataforma. E aí ele falou lá dentro do evento, né? Que ele passou pela porta e sentiu no coração de entrar lá no meu evento. Ele sentiu no coração. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou falando do Pablo, mas isso é para qualquer coisa na nossa vida. Quando o Senhor e o seu coração está conectado com o dele e você tem desejos, aspirações, você está em movimento, você não precisa ficar correndo atrás nem pedindo nada. O Senhor vai soprar seu nome nos lugares. O Senhor vai soprar seu nome aonde você quiser. É Ele que vai fazer. Eu não sou um cara que fico cavando oportunidades. Por quê? Porque quem me chamou, quem me despertou para o meu propósito, me sustenta na minha jornada. Então é Ele que vai me levar para os lugares. É Ele que vai fazer. Assim, 100%. Eu estava falando com o menino que estava lá no camarim. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar em lugar nenhum que eu vou. Toda vez que eu vou racionalizar o que eu vou falar para ficar querendo que as pessoas entendam algum tipo de conteúdo, o Senhor fala assim comigo, você já aprendeu, acho, o caminho. O caminho é esvazia-se de si mesmo. Deixa que eu vou fazer. Para de atrapalhar o seu pai. Quanto tempo eu atrapalhei meu pai? Quanto tempo
eu fiquei entrando no caminho dele, achando que eu poderia carregar tudo com meus braços. Não tem como. É impossível você vencer do Espírito Santo. Ele sempre vai te levar para o lugar aonde você precisa entregar tudo, colocar seu coração e se colocar à disposição para ser usado onde quer que seja. E aí lá nesse mesmo MEDP, acabou o MEDP, eu falei, eu vou fazer você staff do MEDP porque eu quero assistir de novo o MEDP. E aí eu fui lá, fiz a minha inscrição e fui para o MEDP número 129. Chegando no aeroporto de Goiânia, que eu morava em Goiânia ainda, o Senhor falou para mim, você não vai assistir o MEDP, doutor Alexandre. Eu falei, mas como assim? O staff tem acesso lá dentro, eu vou assistir. Ele falou, não, você vai ser o líder do banheiro. E vai ficar na porta do banheiro, vai limpar o banheiro para a galera que está lá usar e ficar tudo certinho, tá bom? Aí eu falei, mas como assim, pai? Todo mundo usa lá, todo mundo entra para assistir, os staff e tal. Ele falou, não, você vai ficar na porta do banheiro. E quando pedirem o líder do banheiro, você vai levantar a mão rapidamente e vai se colocar à disposição. Exatamente desse jeito. A primeira coisa que o doutor Leandro, que trabalha aqui até hoje, que serve aqui, que está junto aqui, ele cuida dos conselheiros do Pablo hoje. Na época ele cuidava dos staffs. Ele reuniu os staffs e a primeira pergunta que ele fez foi, eu preciso de um líder do banheiro, quem quer? Eu acho que demorou uns 30 segundos, ou menos, mas eu já sabia que era eu. E eu falei, eu? Aí ele falou, escolhe mais 2. E assim foi meu primeiro posição de liderança dentro da plataforma internacional, há 2 anos, em janeiro de 2022. 1 ano depois do Senhor falar para mim que eu iria ser o cara de frente dos negócios dessa turma. Já tem quase 2 anos que eu sou a porta de entrada para todos os negócios aqui. Quem conhece a Luve? Luve Seguradora. Fui eu que fiz a conexão, trouxe, senti o coração do Kesd e falei, é um ótimo negócio. Até hoje, de todos os negócios que tem aqui, que passou por mim, só 2 a gente seguiu. E que o Pablo se tornou sócio, a Luve e o banco que vai ser lançado agora, o General Bank. Por que eu estou falando isso? Porque meu propósito nunca foi ter dinheiro aqui, fazer grana, construir negócios. Não tem um negócio que hoje eu sou sócio dos meninos, que eu fui lá e falei, eu quero ser sócio. Todos eles foi em silêncio e o Senhor soprou meu nome. O último eu resisti. Eu estava com tudo compro para ir para os Estados Unidos, passagem, hospedagem, tudo. Eu e minha esposa, a gente ia para lá. E o Pablo, o Nézio e o Thiago ia para a China. E eu falei, não faz sentido eu ir para a China. Não faz sentido eu ir para a China. E aí, chegou na semana de ir, eu comprei a passagem para os Estados Unidos na mesma data. Ia no mesmo dia e voltava no mesmo dia que eles iam estar na China. Aí o Nézio me chamou na sala e falou, mano, eu não vejo sentido em você não estar com a gente lá na China. Aí eu falei, é porque ele não sabe o sentido. Eu falei, mano, eu não vejo sentido em ir para a China. E ainda eu fui ousado no ponto, aí foi uma ousadia inversa, que eu falei com ele, mano, eu não estou sentindo paz de ir para a China. Só que eu lembrei de uma coisa, quando você tiver esse tipo de conflito, dúvida, faz uma pergunta. Isso aqui é um ensinamento para vocês. E eu fui e fiz a pergunta certa. Se eu tivesse o dinheiro para ir para a China, que estivesse sobrando na conta, que não ia acontecer nada, que não ia mudar minha vida em nada, eu iria abandonar a passagem, largar tudo dos Estados Unidos, deixar esse dinheiro para lá e ia comprar para ir para a China? Se eu tivesse sobrando, não ia mudar minha vida, eu falei, eu ia. Então não é falta de paz. É um negócio chamado escassez. E aí eu que sempre falei que não era escasso, eu viajei pra caramba esse ano. Os meninos falam, pô, você não anda de Porsche porque você viajou esse ano.
Eu falei, puxa vida, mas as viagens que eu tive me levou para lugares que a Porsche não me levaria. Não ia ter como eu ir de Porsche para a China. É doido. Tá tudo bem. Há tempo para todas as coisas. Esse ano foi um ano de eu me colocar numa zona de pressão, de andar com os caras o tempo inteiro, estar em unidade em lugares que eu jamais imaginei que eu iria nesse ano. O Senhor já tinha me falado que a minha mensagem vai para as nações, a dele, através de mim. Mas eu não sabia que ele ia me levar para conhecer os lugares que eu ainda vou pisar falando dele. Porque eu não falei dele lá. Mais desfrute, conhecer e negócios. Mas isso que eu vivi esse ano, e que eu vivi na China, que eu descobri que eu tinha um nível de escassez que eu não acreditava. A minha esposa que o diga, eu sou um cara que eu não tenho esse negócio de ficar amarrando dinheiro. Eu tô com vontade, eu faço, eu vou investir, meus eventos eu ponho tudo, eu não tô nem aí. Mas o negócio da China mexeu comigo e eu descobri que eu tinha um nível de escassez. O que aconteceu? Tive que ir para a China. Fui para a China e vivi coisas extraordinárias lá. Entre elas, um novo negócio que a gente montou junto, eu, o Nésio, o Henrique Câmara, de importação. A gente faturou lá quase 330 mil reais em 2 dias, com poltrona de massagem. Ainda temos 5, tá? Quem quiser. Compramos 75 poltronas, vendemos em 2, 3 dias, conhecemos a fonte, mudamos nossa percepção em relação à China, a minha mentalidade foi completamente transformada em relação à China. E aí eu falei, uau, não tinha como eu não estar aqui. Os Estados Unidos, estou indo agora dia 14, está tudo resolvido. E vou experimentar a doideira. O Pablo já falou, vamos correr 100 quilômetros lá nos Estados Unidos. Mas por que vocês fazem essas doideiras? Como o Ironman, treinar 45 dias e fazer um negócio que tem gente que treina 2 anos e não foi ainda. Para destravar níveis de consciência acerca de que você veio para dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Você prefere fazer negócio com um cara que é Ironman, que faz tudo, que não desiste, que não para no meio do caminho, ou com alguém que fica só treinando, mas não conclui as coisas? Posicionamento. Tudo que você faz vai gerar mais autoridade em você. Tudo que você vence te dá mais autoridade. Eu sei reconhecer um cara que está em adultério. Eu sei reconhecer um cara que usa droga. Eu sei reconhecer um cara que é viciado em pornografia. Por quê? Porque eu venci isso tudo. Então, em tudo que eu venço, eu começo a dominar. E eu vim para isso, para dominar sobre todas as coisas. Quantos aqui querem dominar sobre todas as coisas? Fala assim, eu! Então, seja muito bem-vindo à zona da pressão eterna. Porque o Ironman é glória do passado. Acabou. Eu só sei que eu dou conta de fazer. Nós vamos fazer outro, porque faltou a natação lá nesse, então nós temos que concluir essa parte. O Matheus vai com a gente dessa vez. Olha lá, o Nelson falou que vai também. Só que a parada é o seguinte, ficou. Qual que é o próximo? O que eu vou destravar nesses 100 quilômetros? O que o Senhor vai fazer agora? A minha expectativa está sempre nele. Por quê? Porque eu vou viver coisas doideiras nesses 100 quilômetros. O Senhor fala muito comigo na atividade física. E quando eu corro longas corridas, eu fiz 3 maratonas esse ano, é poderoso que eu vivo ali com Ele. Na última maratona na Argentina, antes do Ironman, eu estava com 35 quilômetros e eu estava quase quebrando. Meu quadril, eu tenho 2 hérnias de disco, né? Tenho não, ela está aqui, né? E aí o meu quadril não estava, parecia que eu estava desconstruindo, parecia que as peças estavam caindo. Só que aí com 35 quilômetros eu comecei a lembrar de todos os meus resultados do ano. Comecei a lembrar dos 6 livros que eu escrevi, comecei a lembrar da reconstrução e da transformação do meu casamento, comecei a lembrar de um monte de resultado. E quando eu fiquei pensando nos resultados, a minha fisionomia mudou, eu comecei a rir e esqueci que eu estava correndo, completamente. Não parecia que eu estava correndo, de verdade.
Os 7 quilômetros eu nem vi passar. Quando eu dei por mim, eu estava chegando na linha, passando pela linha de chegada. Por quê? Tudo que você foca, você expande. E eu comecei a concentrar a minha energia, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos naquilo que tem transformado a minha vida. E aquele processo da maratona que poderia me travar, me parar, acabou que eu nem percebi. O que você está vivendo hoje que você está concentrando sua energia e está te puxando para baixo? É só você mudar aqui dentro, renova sua mente, que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor todos os dias. Só que você tem que tomar decisões. Aqui hoje você precisa tomar algumas decisões. Qual a decisão que você vai tomar hoje? Eu queria que você escrevesse uma decisão aí agora. Escreve assim, ó. Escreve não, coloca aí uma decisão que você vai tomar hoje. Tem que ser uma decisão de transformação em alguma área da sua vida. Um compromisso que você vai fazer. Porque se você não se compromete com a sua transformação diária, que diz lá em Romanos 12:2, você vai viver numa vida normal. E os filhos não foram chamados para viver uma vida normal. Não tem jeito. Para você experimentar boa, agradável e perfeito, você tem que viver no sobrenatural. Sobrenatural, acima do natural. O que está acima do natural? O Senhor. Então eu preciso viver em conexão na fonte, plugar o meu cabo na fonte e não confiar na bateria que eu carrego. O que é isso? É você achar que você pode ficar 10 dias sem conversar com o papai e achar que vai ficar tudo normal. Não, tá tudo bem, eu estou tendo resultados. Amigo, deixa eu te falar, a coisa mais importante que tem na sua vida é você se manter conectado na fonte, porque ela vai alimentar você de bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, e quando você tem essa tríade, você começa a ter o quê? Bons resultados, excelentes resultados. A vida é assim. Se você focar naquilo que está ruim, amigo, pode esperar, vai piorar. Agora, coloca seu coração naquilo que realmente importa. E eu faço um compromisso. Se tudo que tem que transformar não vai ser transformado. Eu sou prova viva disso. Por quê? Porque eu vivi essa parada de ser transformado. E eu vivo todo dia, porque Ele me transforma todo dia. O último conflito que eu tive, eu reuni todos os meus mentorados. E eu falei, hoje aqui os caras que andam comigo ou anda ou vai arregar e vai embora. E eu falei, olha o que eu falei para eles, hein? Abrindo meu coração e falei, o Senhor está me levando para um nível aonde Ele está me mostrando que eu preciso ter mais acolhimento. Eu falar isso para mentorado, o cara quer acolhimento, amigo. E eu falei, eu sou fraco em acolhimento. Não foi o ano passado, não, foi semana passada. Por quê? Porque quem carrega o Espírito Santo o tempo inteiro é confrontado a ir para um próximo nível. A avançar um pouco mais em entendimento de quem Ele é. E quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Você não se sente acolhida quando você está em relacionamento e intimidade com o Senhor? Então por que você não acolhe as pessoas? Eu tenho que expressar quem Ele é em todo o tempo. Embora nós somos falhos. Eu fico puto, não sei o que e tal. Mas o Espírito Santo vem e fala, opa, volta aqui, filho. Eu te escolhi. Aí eu falo, tá bom. Só a palavra só você se sentir escolhido pelo próprio Deus vivo já deveria ser motivo suficiente para você parar de pensar que você é isso, que você é menor, que você é aquilo, que você não sabe nada, ou que você não pode, ou que você não consegue. Porque isso tudo é historinha que o seu cérebro está contando para você não viver aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Nossa, desse jeito? Quem aqui ama o Senhor? Então, amigo, não tem como essas histórias que as pessoas, suas crenças, suas experiências negativas estão contando para você de quem você é. Você é imagem e semelhança e tem
o direito e o dever de dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Essa verdade entrou em mim. Vou terminar já. Está acabando aí o tempo. Essa verdade entrou em mim dia 21 de janeiro de 2021. Quando eu estava internado com 90% do pulmão comprometido, o Senhor já tinha me dado a palavra de que eu ia ficar com Covid, que eu ia internar, que eu ia chegar num nível extremo. E eu estava no aeroporto de Brasília, vindo de Vitória, quando eu fui me reconciliar com meus irmãos, eu tomei a primogenitura de volta, porque quem era o primogênito era eu, mas quem exercia o papel era um dos meus irmãos. E eu fui lá e no dia do Ano Novo, eu ainda bebia, mas o Senhor já estava comigo, já falava no meu coração. Quando deu 2 horas da manhã do dia 31 de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021, eu falei para todas as mulheres entrar para dentro de casa, fiquei com meus irmãos e falei, eu pego de volta aquilo que eu sou, primogênito, escolhido, para dominar e governar e ser um posicionamento de que a minha família, a partir de mim, não mais vai viver aquilo que gerações atrás de mim viveram. Minha família, meus filhos não vão mais usar droga, não vão trair as esposas, não vão viver uma vida de escassez. Por quê? Porque o meu posicionamento transforma a minha descendência. Você pode falar isso? O meu posicionamento transforma a minha descendência. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você entender de quem você veio e a partir de você transformar toda a realidade da sua família. Eles estão transformados, Alexandre? Não. Mas não é agora. Eu não estou plantando para amanhã. Eu estou plantando para que meu nome ecoe na eternidade da minha família. E quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos, meus netos, bisnetos vão falar... Ele começou. E é por isso que hoje eu sou um mensageiro da paternidade. Quem está dizendo isso são meus bisnetos. Porque eu estou começando a partir de agora. São só 3 anos. O Senhor me deu a palavra de 50. E Ele me falou, eu vou dobrar o tempo. E eu vou remir o seu tempo para que você fale daquilo que mais importa. Eu sou pai. E eu não abandono nenhum dos meus filhos. Abre seu coração para o seu pai. Pare de achar que o seu pai natural fez cagada e pá, e por isso o acesso acabou. Acaba com isso. E ali naquele dia, chamei meus irmãos e a partir dali eu comecei essa jornada de transformação. E aí quando eu peguei o avião para voltar para Goiânia, saí de Vitória, o voo atrasou, tive que ficar em Brasília, o aeroporto estava vazio, estava na alta da Covid. E eu estava lendo livros e tal, meditando muito sobre tudo que Deus estava falando comigo. E aí eu fui no banheiro do aeroporto e muito forte no meu coração bateu ali que ali ia começar o meu processo de vencer essa parada da Covid. E aí eu voltei para casa, passou uma semana, eu comecei a ter sintomas e o Senhor falando várias coisas no meu coração. E aí na segunda semana eu fui fazer uma outra tomografia e meu pulmão estava muito comprometido e aí os médicos falaram, é melhor internar. O que você acha? Eu falei, não, eu tenho que ir mesmo. Porque ali naquele lugar eu vou estabelecer a fé inabalável e indesistível. Foi a palavra que o Senhor deu para mim. Nem existe essa palavra indesistível. Mas a fé inabalável e indesistível precisa ser provada no fogo. E foi lá, dentro do quarto de hospital, de um hospital chamado Renascença em Goiânia, que significa renascimento, que ele construiu 7 dias de Gênesis, ele construiu na minha vida. E ali, no terceiro dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não lia a Bíblia, eu não sabia nada de Bíblia, mas eu falava os versículos sem saber de onde vinha. E eu escolhi aquele hospital, eu tinha um plano de saúde, minha família toda. Como que você vai para o hospital particular
Se você tem plano, vai para o do plano. Eu falei, não, o Senhor falou comigo que é nesse hospital e tem um médico que é filho dele que vai tratar de mim. E aí eu fui, me internei num quarto sozinho e eu falei, é aqui que eu vou vencer o medo. E foi ali que eu enfrentei o medo. Foi ali que o Senhor me deu 10 anos de uma visão extraordinária da minha vida. Tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia colocar em prática. Ali eu escrevi 2 livros em pouco tempo. E na quarta-feira à noite ele me deu a data da alta, que foi no 7º dia, que é o dia do descanso. Depois os médicos falaram que meu caso era para internação na UTI, 90 dias no mínimo de recuperação e tal. Mas eu tenho convicção que o Espírito Santo me arrancou de lá, porque eles iam para o quarto e falavam, tem que ir para a UTI, Alexandre. Não tem jeito. Eu falava, meu pai falou que não tem UTI, eu não vou. Pode deixar que eu vou ficar aqui. E direto, Mateus, e vou finalizar. Direto, Mateus, lá dentro. O mal acabado queria sempre chamar alguém para orar por mim. E o Senhor falava, sou eu e você. Não tem pastor, não tem sua esposa, não tem ninguém. Você vai ficar aqui dentro e você vai liberar as palavras que vão curar você aqui dentro. Você vai liberar as palavras de vida para você. Por quê? Porque eu sou autoridade aqui na terra. O Senhor me deu autoridade para liberar palavras acerca de mim mesmo. E está tudo bem as pessoas orar umas pelas outras. Mas eu precisava experimentar essa fé que ninguém consegue tocar. E depois de lá, eu saí de lá, fiz uma live. Minha primeira live eu abri toda a minha vida. Falei de adultério, falei de tudo. E antes da live eu falei, amor, falei com a minha esposa. Ela estava na sala e eu na sacada do meu prédio, no 20º andar, Goiânia, final de janeiro. Foi dia 22 de janeiro que eu tive a alta. Eu fiz a live na semana seguinte. Quase 40 graus, céu completamente azul. Eu falei, se Deus está comigo, vai chover 6 horas da tarde no horário da minha live. E aí, 5h59, eu falei, vou abrir a live, papai. E o céu azulzinho. Quando deu 6 horas, eu vi uma nuvem se aproximando e choveu de frente para o meu apartamento. Até às 6h02. E a partir dali, eu tenho um posicionamento de que tudo que eu quero, eu acesso, eu tomo posse e acontece. Isso é para você. Isso é para você. Eu fui comprar a bike para ir para o Ironman. Eu falei, pai, eu quero uma bike. Só que eu não tenho dinheiro para comprar essa bike braba para fazer o Ironman. E aí os meninos estavam comigo no carro. Eu gosto de falar isso porque é bom você testificar as coisas que o Senhor faz e ter gente vendo você fazer. E eu olhei para trás e falei, olha só o que vai acontecer aqui. Fechei os olhos, eu já estava em adoração no carro, a gente estava indo eu falar num evento. Levanta a mão aí, Esdras. O Esdras estava no carro. E é bom testificar porque é o Senhor que faz. Eu estava em adoração no carro, porque eu ia falar em algum lugar, então eu estava entrando ali no Espírito para o Senhor falar alguma coisa que Ele queria com as pessoas que estavam no ambiente. E aí dentro do carro, eu falei assim, o Senhor vai me dar uma bicicleta. E não vai ser dinheiro velho. O que é dinheiro velho? Dinheiro que você tem guardado, que você está guardando. Eu falei, vai ser dinheiro novo. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, e o meu coração está conectado com o Senhor, e o Senhor faz tudo que eu quero, porque o coração está conectado. Segunda-feira, põe dinheiro na minha conta, que eu preciso dessa bike. Mandei mensagem para o cara da bike, falei, pode trazer segunda-feira. E falei para os meninos, olhei para trás e falei, ó, pode esperar, segunda-feira o dinheiro vai entrar na conta. O Esdras, que olha a minha plataforma XGrow, foi lá, no dia lá, acho que ele você me chamou, você me falou comigo? Não sei, não lembro. Ele me mandou lá um pagamento que entrou na XGrow, que era exatamente o valor da bike que eu ia comprar. Por que que essas coisas são boas? Porque você precisa sempre trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o que o Senhor faz na sua vida te dá esperança para as próximas coisas que você vai viver.
Fechou? Fica de pé aí. Eu não vou nem pedir para vocês perguntar alguma coisa. Pergunta para o Mateus, que ele é mais brabo que eu nessas coisas de Deus aí. Eu sou um neném. E eu quero muito honrar a vida do Mateus, da sua esposa. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida do Mateus, da esposa. Que tudo que eles fizer para gerar transformação de vidas, para levar a palavra, vai multiplicar a 100, a 500, a 1000 por um. Levante sua mão aí. Abençoe a vida do Mateus, da esposa, dos filhos. É uma casa que serve ao Senhor, é uma casa que todos os dias tem suportado o processo. Não é um caminho cheio de flores, amigos, mas é um caminho onde você vê o Senhor fazer. E o Mateus é um cara que eu respeito demais, quero aprender muito com ele. E eu declaro que as coisas que o Senhor tem preparado para o Mateus como um mensageiro dele são tão grandes, que ele vai precisar de um batalhão de Lex. Tamo junto. Feche seus olhos aí. Pai, eu te agradeço, Pai, por esse tempo. Eu te agradeço pela tua mensagem. Eu te agradeço porque a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço porque o Senhor sempre faz infinitamente mais do que eu penso, sonho ou imagino. Eu te agradeço porque o Senhor me escolheu. E cada passo que eu tenho dado tem sido mediante a tua palavra. A tua palavra, Pai, eu só preciso dela. Quando o Senhor Jesus estava no barco, falando para multidões e falou para Pedro, lança a rede. Pedro, depois de passar a noite inteira pescando e não achar nada, ele só falou, vou lançar sobre a tua palavra. E quando ele lançou sobre a palavra de Jesus, a multiplicação aconteceu. E eu quero declarar que cada família representada aqui, que tudo que você lançar sobre a palavra do Senhor vai multiplicar na sua vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, gratidão, tamo junto, valeu. Sensacional, uau, obrigado meu irmão. Eu quero aproveitar a ocasião e fazer um agradecimento aqui especial ao Alê. O dia que eu cheguei aqui na plataforma, exatamente na reunião, no culto, eu saí do meu lugar, subi, e então o Pablo apresentou e tal para o pessoal, e eu desci, o Alê foi a primeira pessoa que pegou na minha mão, me deu um abraço e falou assim, Mateus, seja bem-vindo, não sei se você lembra disso. Eu desci, dei aquele abraço, e desde então nós temos caminhado juntos, vamos depois correr, e tive o privilégio, o prazer de estar no evento dele depois. E desde então nós temos, onde a gente encontra, a gente troca ideia e conversa, e tem essa conexão muito forte. Ele carrega uma presença, vocês perceberam, ele carrega uma unção, uma revelação, uma sabedoria, uma capacidade incrível de conectar. Quer dizer que isso aqui é seu povo também, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado por esse transbordo na nossa vida. Que você estendesse suas mãos para cá também, liberasse sobre a vida dele, do Alê, da Leninha, da sua família. Pai, eu te agradeço pela vida do Alê, te agradeço pelo teu servo. Essa palavra que ele falou aqui, o mensageiro da paternidade. Uau, que palavra forte, que palavra poderosa, que mensagem. Mais do que uma palestra que ele liberou aqui hoje, foram tesouros do céu que ele liberou nesse lugar hoje aqui. Nós estendemos nossas mãos para dizer que toda sorte de bênção é liberado sobre a sua vida. Vigor e saúde, e paz e transformação, e mais uma multidão de gestores transformados. Homens que vão dedicar as suas vidas às suas famílias, famílias que vão ser transformadas, negócios que vão ser conectados para levar uma única coisa, aquilo que é mais importante na vida dele, que é a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Que suas forças sejam redobradas, multiplicadas, revigoradas e transbordantes, aonde ele pisar, com a planta do seu pé, ele vai se apropriar, e aonde ele tocar com a sua mão, vai multiplicar tudo que passar pelas suas mãos. Recurso, sabedoria, pessoas, tecnologia, acessos, visão, clareza, percepção, encargo, unção poderosa sobre a sua vida. É o que nós liberamos para a vida dele hoje, e já é verdade. Nós te agradecemos, Senhor, obrigado. Meu irmão.